Agora a gente vai continuar ali, basicamente eu vou repetir um pouco o que a gente viu na aula passada, e hoje a gente já vai passar em cima a gente vai começar a falar de um assunto novo, tá? E depois a gente vai acabar voltando para isso aqui, tá? Então só lembrando que a gente está falando de sinais e sistemas, então a gente já fez aí até onde a gente foi, a gente já deu uma introdução, a gente já viu o tamanho do sinal. Quando eu falo tamanho de sinal tem a ver com potência e energia do sinal, né? E a gente já foi até as operações com o sinal, tá? Então a gente definiu o que era sinal, o que era sistema. Depois a gente definiu o que era energia e o que era potência. E aí a gente fez as 4 operações com o sinal, né? O deslocamento temporal, o escalamento temporal, a reversão temporal e as operações combinadas. Na verdade, são 3 operações e mais o conjunto delas. Lembrando o seguinte, ó, essas operações que a gente começou a falar, elas têm a ver quando você tem lá um sinal x de t e você mexe aqui dentro do parênteses, digamos assim, né? Então, deslocamento temporal, você vai somar alguma coisa no tempo, vai diminuir alguma coisa no tempo. Escalamento temporal, você vai multiplicar o tempo por um valor ou dividir por um valor. E a reversão a gente vai multiplicar por menos 1, ok? Isso a gente viu bastante. Depois, o que a gente fez? Depois a gente pegou e começou, e nesse caso, a gente viu que quando a gente trabalha assim, a gente tem que primeiro, no caso, se tiver que fazer um exemplo como esse aqui, ó, x de menos 3t mais 2, né? Então, a primeira coisa que a gente faz o x de t mais 2, né? Vai fazer x de t mais 2. Depois, o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente faz sai do x de t mais 2 e faz o x de 3t mais 2. E, finalmente, a gente sai do x de 3t mais 2 e chega no x de menos 3t mais 2. Ou seja, primeiro desloca, né? Tem a ver aqui. Depois escala e finalmente inverte, tá? Isso a gente viu que se não for dessa forma, a gente tem um resultado errado, ok? Porém, a gente viu que pode acontecer isso aqui também, ó. Você tem um x de t e o cara manda você... Oi? Não, apagou. Apagou, mas ele está gravando aí, tá? Só apagou a tela. Fica tranquilo. Você tem um x de t, e aí você quer, por exemplo, fazer isso aqui, ó. O 2 que multiplica, vou botar assim, x de t mais 1, né? Aí o que você faz? Primeiro você faz isso aqui dentro. Então, você vai fazer um deslocamento qualquer no x de t, no x de t mais 1, e depois vai multiplicar por 2. Se tivesse isso aqui mais um valor, por exemplo, mais um valor constante igual a 1, por exemplo, nesse caso, você multiplica primeiro para depois somar, tá? Quando você está trabalhando com o sinal propriamente dito e não com a variável que está dentro do parêntese, né? Aí vale primeiro a multiplicação e depois a soma. Porém, quando a gente está trabalhando dentro do parêntese, primeiro soma, ou seja, primeiro desloca, certo? E depois multiplica. Ok? Só lembrando isso tudo. Bacana. E agora? Então aqui é só ele estar mostrando as operações de deslocamento temporal, né? Somou, né? Deslocou para a esquerda. Subtraiu, deslocou para a direita, tá? Quando eu falo somar alguma coisa positiva, subtrair uma coisa positiva, ok? Escalamento temporal. Multiplicou, divide o eixo do tempo pelo que você multiplicou, né? Dividiu, multiplica, né? Na verdade, é dividir 2 vezes, certo? Legal. Reversão temporal é só fazer digamos, você tem um valor rebatido ali em torno do eixo Y, certo? Certo? Do eixo vertical. Beleza, aí a gente fez as operações combinadas e demos alguns exemplos, certo? Tá?
eu vou até começar a falar logo da matéria nova, que são as classificações de sinais, até porque eu quero falar de sinais um pouco diferentes do que a gente viu até agora. Até agora, né, o que a gente viu foram sinais contínuos no tempo. E nem sempre isso acontece, nem sempre um sinal é contínuo no tempo. Aliás, eu diria o seguinte, quando você trabalha com, hoje em dia, com sinais sistemas, o que acontece? Mesmo você sabendo que a gente vai trabalhar com um sinal real, uma voz, um sinal de vídeo, qualquer coisa do gênero, a gente vai querer trabalhar processando esse sinal no computador, né? E no computador, a gente obrigatoriamente vai ter que trabalhar com sinais que a gente vai chamar de discretos no tempo. Na verdade, no computador acontecem duas coisas. Você trabalha com um sinal discreto no tempo e com um sinal digital. Vocês vão entender isso já já que eu vou explicar, tá? Então vamos começar logo falando sobre isso, né? Então, sinal contínuo no tempo. Sinal contínuo no tempo é um sinal, como o nome fala, né? Ele é especificado para todos os valores do tempo t. Notem que você até considera, apesar de eu ter feito um sinal aqui, ó, que é totalmente contínuo no tempo, né? Quando você pegar um sinal, por exemplo, assim, ó, né? Que ele zera aqui, aí depois ele continua aqui, tá? Ou um sinal que tenha alguma coisa assim, até uma descontinuidade assim num determinado ponto. Apesar de esses não serem sinais tão convencionais assim, né? Eles são contínuos no tempo. Por quê? Porque eles existem em todo o tempo t. Né? O que vai acontecer é que em alguns tempos t, né, o eixo horizontal é contínuo, tá? Não é discreto. Como assim não é discreto? Discreto é quando você... Como é que você gera um sinal discreto no tempo? Né? É muito fácil. Você pega, por exemplo, um sinal em que você vai anotar... Isso é um sinal, né? Isso que eu vou falar é um sinal. Por exemplo, você pegar os valores que a bolsa teve para uma determinada ação durante o mês, né? Você sabe que durante o dia ela está variando, mas o valor da ação que vale durante o mês é aquele valor que ela fechou, certo? É o valor que finalizou, né, quando terminou o pregão da bolsa. Então, para cada dia você vai ter um valor, né? Você não vai ter um valor intermediário entre um dia e outro. Até porque não tem, no caso desse tipo de sinal, você não tem um sinal metade, você não tem um sinal na metade do dia, não é considerado dessa forma, tá? Então esses são os sinais, o que a gente chama de discretos no tempo. Por exemplo, aqui é um outro sinal que eu peguei o exemplo do livro, pegou o PIB trimestral. Então a cada trimestre, ó, cada pontinho desses, né, é um valor do PIB, tá? É um valor fixo. Notem que o valor em si pode ser um valor quebrado, mas o momento em que ele é pegado é sempre um momento fixo, tá? Como é que você transforma? Isso a gente vai ver mais tarde aqui no nosso curso. Mas uma das coisas que a gente faz bastante quando vai trabalhar com sinais, processamento de sinal, né? Processamento de sinal a gente chama em tempo discreto. Por quê? Porque o computador ele só pode armazenar dentro da memória dele valores fixos. Você não consegue... Você consegue armazenar um número, por exemplo, um número E, né? Um número π, você não consegue armazenar ele no computador. Como assim? Não consegue, galera. Você consegue até uma determinada precisão, concordam comigo? Depois disso ele vai parar, tem um número de casas, até porque ele tem infinitas casas. O computador, ele trabalha com números finitos, entendeu? Então ele não trabalha com números infinitos. A gente está trabalhando no cálculo, a gente pode pensar em coisas infinitesimais, não tem problema nenhum, certo? Ok? Mas quando a gente vai trabalhar com o processamento disso, não funciona. Então como é que a gente faz, por exemplo, para pegar um sinal como esse que está aqui no desenho, né, e transformar ele num sinal? Isso aqui é um sinal contínuo no tempo. Está vendo? O tempo está... O eixo T é um eixo real. Não é o eixo dos números naturais, é o eixo dos números reais.
O que a gente faz é o que o pessoal chama de amostragem. Ó. E aqui, só para simplificar, eu faço o seguinte, ó. Eu pego esse sinal que está aqui e a cada segundo, por exemplo, eu vejo quanto ele vale. Então, no tempo t igual a 0, ele vale quanto? Ele vale 0. No tempo t igual a 1 segundo, ele vale um valor aqui qualquer, que eu não sei quanto é que é. Detalhe, esse valor pode ser qualquer. Ou seja, ele pode ser um valor real. Porém, isso funciona quando eu estou trabalhando só, digamos, no cálculo. Se eu quiser armazenar esse valor no computador, eu também vou ter que escolher um valor, digamos, que o computador possa armazenar. O computador não armazena qualquer valor, tá? Como assim? O que você vai fazer quando você trabalha em computação é que você também tem que se preocupar em fazer uma escala, digamos aqui, assim também, ó. Certo? Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5. Aí você chega no valor, aqui deu 4, beleza. Deu sorte, né? Poderia ter passado um pouquinho do 4. De qualquer forma, se você vai armazenar no computador, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar o 4. Mas aí é ruim, você vai ter erro. Vocês vão aprender isso. Vai ter erro mesmo. Isso chama-se quantização, né? Quando você tem esse erro de quantização, né, você, digamos, distorce o sinal. Quanto maior for esse erro, maior vai ser a distorção. Quantização vocês vão ver bem mais tarde, tá? Agora tem um detalhe bacana que é quase... poxa, isso é possível? Mas tem uma coisa bem legal. Você sabia que tem como você amostrar o sinal? Ou seja, existe uma maneira de amostrar o sinal que você... Notem, você está sendo de um sinal contínuo no tempo. Está amostrando ele, está transformando o sinal num sinal discreto no tempo. Não é, quando você amostra o sinal, pega valores para ele, a gente até normalmente desenha assim, ó, quando você pega, né, esses valores, faz um desenho desse tipo, né, você coloca um desenho mais ou menos assim. Ó. Não está aqui no desenho do livro, mas é parecido. Ó, no desenho do livro ele faz mais ou menos isso, só faltou a bolinha. Mas é muito comum os livros representarem, né, sinais discretos do tempo dessa forma aqui. Tá? Notem, uma coisa importante. Quando você faz isso, quando você amostra o sinal, né, a gente vai aprender um teorema. Cara, é uma das coisas mais bonitas que tem na nossa disciplina, né? Chama-se teorema da amostragem. A gente não vai ver isso agora. A gente vai ver mais tarde, quando estiver falando sobre transformada de Fourier. Tá? A gente precisa de alguns dados de transformada de Fourier para poder entender isso. Mas é um dos teoremas mais bonitos que tem na parte de sinais e sistemas. É o seguinte, a gente supõe assim que se a gente quiser fazer uma amostragem no sinal de modo que a gente possa recuperar esse sinal, a gente imagina, tem que fazer uma amostragem infinita, né? A cada, né, para a gente poder pegar todos os pontos e recuperar o sinal original. Essa é a nossa ideia padrão. E aí, esse teorema parece até uma coisa estranha, mas ele mostra que você não precisa fazer isso. Basta que você amostre um sinal 2 vezes, né, numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, que você consegue recuperar o sinal inteiramente, sem perdas. Sem perda nenhuma. É diferente quando a gente trabalha aqui no eixo vertical, que a gente tem que escolher valores, né? Mesmo que a gente, no eixo vertical, mesmo que a gente escolha os valores mais pequenos possíveis, vai ter perda, sempre. Né? No eixo horizontal não, você consegue, através do teorema da amostragem, mostrar que você não precisa amostrar o sinal todo, ou seja, pegar todos os pontos possíveis. Basta pegar uma frequência que seja 2 vezes maior do que a maior frequência. E aí eu explico um monte de coisas que vocês talvez nunca tenham pensado na vida de vocês. Então, por exemplo, quer ver um exemplo legal? Eu não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de fazer uma gravação no PC. Né? Antigamente, é que vocês já são numa época que o PC já vem com tela colorida, né? Tudo bonitinho, mas
Eu já peguei computador em que era só aquele, né? Se interagir em modo texto, não tinha nada disso para a gente brincar. Então, se você faz uma gravação no PC, ele pergunta lá. Perguntar, não sei nem se faz isso, não sei nem se tem um gravador de áudio do PC, mas ele perguntava qual era a frequência de amostragem que você queria, certo? E aí, vocês podem notar, tinha os valores assim, ó, 11 kHz, 22 kHz, que alguém que depois podem procurar isso em alguns lugares, 44 kHz, né? Bom, quanto maior a frequência, né, melhor vai ser a qualidade do som quando você for recuperar, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer uma amostragem, você vai transformar o sinal contínuo, né, tempo contínuo em tempo discreto. Aí tinha esses três valores. Se você amostrasse em 11 kHz, fosse uma música, por exemplo, na hora que você escutasse isso, ficava uma porcaria. Não ficava bom. Se a música não tivesse muito vocal, ainda funcionava bem, porque aí a frequência de voz aí é uma frequência baixa, ainda resolvia. 22 melhorava, 44 ficava perfeito. Por que esses valores? É simples, ó. Vamos pegar e vamos focar no 44, que é o que mais me interessa. Olha só, a maior frequência que o ouvido pode atingir, que pode, digamos, captar de um som, é 20 kHz. É 20 kHz. Tá? Claro que tem gente, como isso é uma média, tem gente que vai conseguir captar som com 22 kHz. Mas vai ter muita gente que só vai captar som com 10 kHz. Tá? A geração de vocês está com um problema sério de audição. É verdade, é usar muito fone. Né? Então, altas frequências estão... o ouvido não consegue mais detectar direito. Né? Por isso que o cara, eu gosto de grave. Não é que ele gosta de grave, é que ele só ouve grave. Né? O agudo ele não consegue ouvir mais. Né? Grave é baixa frequência, agudo é alta frequência. Bom, vamos lá. 20 kHz é a maior frequência. Você pode ter num sinal sonoro e que o ouvido vai conseguir distinguir. Você pega um sinal sonoro que tenha 20 kHz, se você usar esse teorema que eu acabei de falar para vocês, não provei, só falei, 2 vezes a maior frequência, quanto é que vai ser? Vai ser 40 kHz. Por que 44? Porque nós somos engenheiros, então botamos 10%, que é para não dar problema. Né? E é isso aí, 44 kHz vem disso. Ele não vem do nada, vocês estão entendendo? 44 é perfeito por quê? Porque é maior, é 2 vezes, na verdade até mais do que 2 vezes, maior do que a maior frequência do sinal. Tá? Aí você consegue recuperar perfeitamente. Na verdade, você nunca recupera perfeitamente, porque tem aquele problema do eixo vertical. Mas no eixo vertical também, quantos mais bits você utilizar, melhor. Né? Se você usa 8 bits, você divide o eixo vertical em 256 níveis. É pouco. Se você usa 16 bits, você divide o eixo vertical em 65.536 níveis. Já melhora muito. Se você usar 32 bits, você divide o eixo vertical em 4 bilhões de partes. Aí não tem ouvido que consegue distinguir. Vai ter erro? Vai, mas você não vai conseguir verificar esse erro. Falei isso tudo para quê? Para mostrar a diferença entre sinal contínuo no tempo e sinal discreto no tempo. Precisamos dos dois? Precisamos. Como é que é o contínuo no tempo? Eixo horizontal é contínuo. Como é que é o discreto do tempo? Eixo horizontal é o conjunto Z. 0, 1, 2, 3, 4, 5, e menos 1, menos 2, menos 3. Até menos infinito. Entenderam? Ok? É sempre 1. Normalmente, sinal discreto no tempo, como o nome já falei, ele é feito, ele é criado, ele é utilizado a fazer. Você vê, até o próprio sinal que aparece aqui, que é o PIB, né, trimestral, ele meio que vem de um sinal meio que contínuo, né? O cara vai variando do PIB dia a dia, tempo a tempo, até que chega lá no final do trimestre. Quanto é que deu? Deu tanto. Ele fez o cálculo, né? Mas ele estava variando, na verdade. Só que ele marcou num determinado dia. Tá? Isso é a diferença entre contínuo no tempo e discreto no tempo. Né? Eu ainda não falei analógico e digital, que é o que o pessoal está mais acostumado.
certo? Analógico digital é outra coisa. E detalhe, analógico digital é uma outra classificação. Então quer dizer o seguinte, você pode ter as duas ao mesmo tempo. Então um sinal pode ser contínuo no tempo, analógico. Ele pode ser discreto no tempo, analógico. Ele pode ser contínuo no tempo, digital. Ele pode ser discreto no tempo, digital. Certo? São classificações independentes. Analógico não quer dizer contínuo no tempo. Isso é importantíssimo. E digital não quer dizer discreto no tempo. E antigamente se usava muito esse conceito. Tá? Até tinha alguns livros que falavam processamento digital de sinais. Eles mudaram, eles começaram a chamar de processamento de sinais em tempo discreto. É o nome mais correto. Tá ok? Para não confundir. Entender a diferença entre contínuo no tempo e discreto no tempo tem a ver com o eixo horizontal, o eixo do tempo. Certo? Né? Nesse caso, você tem valores fixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem são esses números? São os trimestres. Certo? Ok? Continuando. O que são analógico e digital? Como eu falei, é muito comum confundir analógico com contínuo no tempo. Mas analógico e digital, pessoal, tem a ver com a amplitude, com o eixo vertical. Se o eixo vertical é contínuo, por exemplo, ó, esse sinal aqui é um sinal que ele é discreto no tempo. Ok? Isso com certeza. Mas se eu fosse classificar ele, provavelmente eu ia classificar ele como um sinal discreto no tempo analógico. Porque as barrinhas podem ter qualquer valor. Estão vendo? Elas têm valores variados ali. Porém, vocês estão vendo, esse gráfico é ótimo. Vocês estão vendo que tem um quadriculado no gráfico? Certo? Eu poderia, então, de repente, em vez de pegar os valores, por exemplo, os valores próximos, os valores que são reais, de repente a minha precisão é aquele quadriculado, aquelas linhas horizontais, estão vendo? Então aqui, ó, beleza, aqui deu. Ótimo, aqui também deu. Aqui também deu. Agora aqui, ó, vocês estão vendo que já está diferente, já está um pouquinho distante da linha de baixo. Aí eu vou ter que acochambrar, né? Vou ter que chegar e, né, escolher isso aqui, ó. Estão vendo? Aqui também. Aqui não, aqui, ó, aqui. Pegou aqui, ó. Esse aqui, que é pequenininho, eu vou ter que considerar como se fosse zero. Tá? Esse que está aqui, eu vou ter que considerar que fosse esse valor aqui. Esse que está aqui, eu vou ter que considerar esse valor aqui. Ou seja, eu estou pegando valores constantes dentro de uma escala. É como se eu tivesse dividido a escala do eixo Y em pedaços, que nem eu fiz no discreto no tempo. É como se a gente chamasse o sinal digital, que é o nome que se dá, um sinal que é discreto na amplitude. Certo? Ele é discreto na amplitude. Ele não pode ter qualquer valor de amplitude. Então, por exemplo, esse aqui é um sinal discreto no tempo, mas é um sinal analógico. Como é que seria um discreto no tempo e digital? Seria um sinal mais ou menos assim, ó. Você pega valores fixos, né? Então ele pegaria, pegar um exemplo aqui simples, ó. Um cara aqui, outro cara no ponto zero, outro cara aqui em cima, mas sempre valores, ó, que estão dentro daquela escala. Eles nunca variam, né, fora dos valores do eixo vertical, certo? Aí seria o quê? Seria um sinal digital, né? A melhor maneira de a gente entender isso é pegar esse exemplo aqui e ver quem é quem, digamos assim, né? Então, por exemplo, ó, letra A, contínuo no tempo ou discreto no tempo? Contínuo no tempo. Tá. Analógico ou digital? Parece ser analógico. E é. Certo? Legal. Esse aqui de baixo. Letra... que não tem aqui, né? Tá, seria a letra C, digamos assim. A, B, C, D. Vamos lá. Quem é esse aqui de baixo da letra A? Contínuo no tempo ou discreto no tempo? Discreto no tempo. E ele
parece ser analógico ou digital? Analógico, você vê? Tem vários valores ali, né? Analógico, beleza. Bacana. Esse aqui, contínuo no tempo ou discreto no tempo? É muito fácil saber contínuo no tempo, discreto no tempo, né? Tem as bolinhas, normalmente é discreto no tempo, certo? Mas esse aqui é contínuo. E aí, vocês acham que é analógico ou digital? Ah lá, digital. Quais são os valores que esse sinal assume? Só tem esse valor aqui, né? De cima e o valor aqui de baixo. Concordam comigo? Legal? Então, esse é um sinal o quê? Digital. E o sinal aqui de baixo é um sinal o quê? Discreto no tempo. Tá bem fácil de ver isso aqui. E o quê? Digital. Viram? Tá? São, na verdade, os tipos de sinais que vocês podem ter em termos de amplitude. E aí, amplitude é o quê? Analógico ou digital. E tempo. Aí é o quê? Discreto no tempo ou contínuo no tempo. Legal? Bacana. Então agora a gente vai fazer... Oi, pode. No sinal digital, você tem que ter sempre as escalas ou só dois valores possíveis? Não, quantas escalas quiserem. Aqui a gente pegou um sinal digital que só tem 2 valores possíveis. Eu posso ter um sinal digital que tem, sei lá, 7, 8 valores possíveis, depende. Né? Se você, por exemplo, faz aquela amostragem do som, se você usa 8 bits, eu vou ter um sinal digital discreto no tempo que eu estou fazendo uma amostragem e que tem 256 níveis. Porque 8 bits me dá quantas opções possíveis de níveis diferentes. Né? Vocês lembram da probabilidade, né? Você pode ter 2 elevado à oitava, né? Certo? Primeiro nível é 0, 0, 0, 0, 0, várias vezes. Depois 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e assim por diante. Vai dar 256 níveis. Tá? Deixa eu fazer um exemplo agora, antes de a gente falar de outros tipos de sinais, que é bem interessante. Eu vou pegar agora, né, o meu livrinho lá de sinais. Ok? Deixa eu mudar aqui. Sinais. Beleza. Isso aqui foi a aula passada, eu vou continuar. Deixa eu mudar a cor aqui para uma cor diferente. E aí é o seguinte, olha só. Lembra que a gente fez operações com sinais? Né? A gente fez operações com sinais até agora. Todos os exemplos que a gente fez eram sinais contínuos no tempo. Lembra? Todos que a gente fez. Todos eram contínuos no tempo, certo? Eu posso fazer operações com sinais discretos no tempo? Sim, claro, sem problema nenhum. Tá? E é isso que eu quero que vocês façam agora. E aí tem umas brincadeirinhas interessantes. Eu vou pegar o seguinte sinal discreto no tempo. Olha só, sinais discretos no tempo, normalmente a gente faz assim, ó. A gente coloca, em vez de T, a gente coloca N, tá? É uma forma de representar. E como é que a gente colocava lá o nome do sinal? Quando era contínuo no tempo? X de T, não é isso? A gente agora vai colocar o quê? Um X de N. Preste atenção que eu coloquei um colchete, estão vendo? Isso é meio que padrão. Quando você trabalha com sinais discretos no tempo, você não usa parênteses, você usa um colchete, tá? Quando você trabalha com sinais contínuos no tempo, você usa o parêntese, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Não é isso que eu queria. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, só chamar. Okay, já foi. Ops. Beleza. Agora eu vou desenhar o sinal. Deixa eu desenhar com uma outra cor para ficar bem claro. Então vou pegar o sinal vale -1, -2. Ele vale 1 e -2. Ele vale
Menos 1 em menos 1. Vale 0 em 0. Vale 2 em 1. E vale 3 em 2, tá? São 5 amostras, digamos assim, tá? Então vale 1 em menos 2, vale menos 1 em menos 1, vale 0 em 0, vale 2 em 1 e vale 3 em 2. Ok. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso aqui, ó. Quanto é que seria o sinal x de n mais não. N menos 2. Como é que a gente desenha isso? O que vocês acham que a gente tem que fazer aí? Deslocar. Sim? É N, tudo bem. Certo? Mas não tem problema. A única coisa é que agora eu estou trabalhando com tempo o quê? Discreto. Tá? Uma outra coisa que é importante é o seguinte. Eu poderia fazer... Eu não fiz isso até agora, nos exemplos, mas eu poderia lá dar um sinal x de t e pedir para vocês desenharem o x de t menos 1,5, 1,5? Podia. Tá? Podia. Legal? Só que se eu pedir para vocês, dado um sinal x de n, vocês desenharem o sinal de x de n menos 1,5, ia dar zebra. Por quê? Porque esse sinal só existe para n's o quê? Inteiros. Certo? Se eu desloco o sinal que é discreto no tempo num número que não é inteiro, esse sinal não existe. Simplesmente porque ele só existe para n's o quê? Para n's inteiros. Tá dando para entender? O sinal some. O sinal não é definido em números quebrados, digamos assim. Entenderam o que eu falei? E agora? Como é que a gente desenharia isso aqui? Né? Só desenhar. Como é que a gente desenha isso? Como é que ficaria então? Vou botar aqui x de n menos 2. Fala para mim aí, pessoal. O sinal começa aonde? Começa aonde? Começa em menos 2? Menos 2, ele não existe. Certo? Por que ele não existe? Ele existe sim, menos 2, ele vale 1. Sim, mas eu agora estou fazendo o quê? Eu não estou deslocando? Deslocando quantas unidades? Para a direita, certo? Então, em n igual a 0, quanto é que ele vai valer? Ele vai valer 1, certo? Em n igual a 1, ele vai valer quanto? Menos 1, certo? Em n igual a 2, ele vale 0. Em n igual a 3, ele vale 1. E em n igual a 4, ele vale quanto? 3. Ok? Bacana? Como é que a gente faz se tiver, por exemplo, isso aqui agora, ó? A gente tem o x de n. Vou repetir ele aqui. Tá aqui, ó. E eu quero que vocês façam agora o x de n sobre 2. O que a gente vai ter que fazer? O que é isso? O que é você dividir o n por 2? É o quê? Uma compressão ou uma expansão? Expansão.
Em que fator aí, no caso? Fator 2, certo? Então aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é 1, aqui é 2. Então o que vai acontecer? Lembra que a gente faz quando a gente faz esse tipo de coisa? A gente multiplica, né? O eixo, não é? Pelo valor, né? Que está dividindo, digamos assim. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? O sinal, ele vai de menos 2 até 2, não é isso? E agora, ele vai de onde até onde? Fazendo a expansão. Ele vai de menos 4, né? Menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4. Em 0 ele continua valendo 0. Na verdade, aqui nesses valores que não tem, normalmente, quando ele não existe, a gente considera que ele vale 0, né? Nos valores que não existem, certo? Então, por exemplo, aqui em menos 4, eu não coloquei aqui, mas é como se ele valesse 0 para o resto, tá? Normalmente esse tipo de sinal a gente considera dessa forma, tá? Então, menos 4 ele vai valer 1. Menos 3 ele vai valer 0. Em menos 2 ele vai valer menos 1, né? Aqui ele vai valer 0, aqui 0. Aqui é 0. Em 2 ele vai valer 2. E em 4 ele vai valer 3. Tá? Esse seria o nosso sinal, né? Ele mudou um pouco, mas se você olhar, ele foi esticado. Certo? Ok? E aí, agora tem um probleminha interessante, ó, que é o seguinte, ó. Que problema interessante. É o seguinte. E se eu quisesse, por exemplo, o x de 2n? O que vai acontecer quando eu fizer o x de 2n agora? Quem? Vou comprimir. Perfeito. Vou comprimir. Certo? Vou comprimir. Então, beleza. Como é que a gente faz a compressão? A gente pega lá o eixo e divide todo mundo por 2, não é? Beleza. Beleza. Quando eu dividir o menos 1 por 2, vai dar quanto? Né? Desculpa, menos 2 por 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Então, em menos 2 vai valer quanto? Desculpa, em menos 2, esse cara vai passar a ser quem? Vai passar a ser menos 1. E ele menos 2 valia 1. Não é isso que ele valia aqui? Ó, 1. Certo? Aqui 2. Aqui 3. Aqui embaixo, menos 1. Tá? Então, em menos 2 ele valia 1. Agora em 1 ele vai valer... Em menos 1 ele vai valer 1. Beleza. Em menos 1 ele valia quanto? Em menos 1 ele valia quanto? Menos 1. Certo? O que você vai fazer com menos 1 ali? Você vai dividir, não vai? Vai dar quanto? Meio. É um número inteiro? Não. Então você não pode escrever esse valor. Não tem esse valor para o sinal. Certo? Não tem esse valor. Você não vai escrever nada. Ah, mas aí você vai perder parte do sinal. Sim, você vai perder parte do sinal. Então, cuidado. Quando você faz operações, né, de compressão de sinal no tempo discreto, por isso que eu queria chegar nesse problema. Você pode perder, nem sempre você perde. Notem, o menos 2 virou menos 1, você não perdeu nada. Agora o menos 1 virou quanto? Menos meio. E aí você perdeu esse cara. O 0 valia 0, quando você dividiu por 2, continua valendo 0 e continua valendo 0. O 1 valia 2
O 1 passou a ser meio, que não existe no sinal novo, certo? Você ignora. O 2 valia 3, o 2 passou a ser quanto? Passou a ser 1, que no final vale quanto? 3. Então, se vocês fossem desenhar o x de 2n, o x de 2n não parece o x de n assim. Porque falta, né, umas barrinhas. Concordam comigo que faltam umas barrinhas? Não é isso? Isso sempre acontece quando você trabalha com sinais discretos no tempo, você faz uma compressão, certo? Porque o tempo não é mais contínuo, ele passa a ser um tempo discreto, aí você perde, vai perder. Sempre acontece? Claro, não vai acontecer quando, por exemplo, você pega um sinal que é contínuo, discreto no tempo, que só tem valores pares, aí se você dividir por 2, não tem problema nenhum, você não perde nada, certo? Você pegar qualquer um que já tem um valor o quê? Ímpar, já perdeu, certo? Vai dar 1/2, qualquer coisa assim, 1,5, né? Qualquer coisa, 0,5. Legal? Então isso é importante. Por quê? Porque a gente percebe que essas operações, às vezes, que a gente acabou de falar de expansão e compressão no tempo, elas funcionam muito bem, mas em tempo discreto, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Certo? É uma operação, por exemplo, em tempo discreto, é uma operação irreversível. Né? Você perdeu a amostra, você não tem como voltar agora, concordam comigo? Por exemplo, eu saio do x de n e chego no x de 2n. Como? Quando eu fiz isso, nesse exemplo que vocês acabaram de ver, sair do x de n e chegar no x de 2n, eu perdi amostras. Se eu fosse fazer o contrário, não tinha como voltar. Vocês estão entendendo? E aquelas amostras sumiram, não sei onde é que elas estão. Certo? Não pode desenhar nos valores meio, porque não existe o sinal definido em qualquer coisa decimal. Certo? Por quê? Porque é tempo discreto. Então, n pertence a quanto? Pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Legal? Esse é uma coisa muito importante. E isso vocês vão ter esse tipo de problema. Agora talvez não, mas talvez num TCC ou num mestrado que vocês forem fazer com um processamento digital de sinais, tem que tomar muito cuidado quando você for fazer esse tipo de coisa. Com as operações que você vai fazer em cima do sinal. Principalmente, eu até falo, faz tudo antes de você amostrar. Se você puder fazer. Senão, não dá. Tá? Oi? Não, nesse caso, você consegue desde que esse n seja um número... Você consegue voltar quando você faz expansão, não tem problema. Desde que o número que esteja ali embaixo tem que ser um número inteiro também. Porque a gente não fez isso, mas a gente podia ter colocado, por exemplo, x de n... A gente não fez x de t sobre 3,4, mas poderia fazer. A gente não fez isso, certo? Poderia fazer. Então, se fosse um valor que não é inteiro, também é da zebra, tá? A expansão volta, mas desde que seja um número... É porque normalmente esse tipo de coisa não existe. Aí você fala, não tem esse x de 3,4, não tem esse x de 2/3, etc. É porque, na verdade, a gente está usando uns valores assim, 2/3, 3,4, qualquer coisa assim, mas se você tivesse feito assim um x de 3n sobre 4, né? É basicamente um x de n sobre 4/3, né? E aí não fica tão estranho assim, certo? Mas é basicamente isso, né? É uma expansão, tá? Vai dar zebra, tá? Vai dar zebra porque é um número n, que na verdade isso aqui você transforma assim, ó. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. De x de n sobre 4/3, né? Porque se você faz 1 sobre 4/3, aquele 3 que está lá embaixo, ele vai lá para cima, não é isso? Não é? Legal? Então aí, ó, dá zebra aqui. Tá? Mas isso é matemático. Lembra, na prática a gente não vai trabalhar com esse tipo de coisa. Legal. Vamos voltar. Voltar para onde? Voltar para o nosso PowerPoint.
o mais importante de sinais de classificação é a classificação que eu acabei de mostrar. É sinal contínuo no tempo, discreto no tempo, analógico e digital. Certo? Aí tem sinal periódico e não periódico. Bastante importante. É que nem aquelas funções periódicas. O sinal, na verdade, é uma coisa que se representa por uma fórmula matemática, né? Então você já sabe qual é a função periódica. Aquela que se repete num período determinado. Certo? Indefinidamente. Certo? Então, o sinal periódico e não periódico é super importante. Por exemplo, quando a gente começar a falar da temida, né, transformada de Fourier, né, antes a gente vai falar sobre a série de Fourier. Que vocês já viram. Aliás, vocês já também devem ter visto transformada, mas de qualquer forma, não viram como a gente vai ver aqui com mais detalhes. Então, o que acontece? A série de Fourier, você só consegue expressar um determinado sinal, uma determinada função em série de Fourier, se essa função for o quê? Periódica. Se não for periódica, não pode fazer série de Fourier. É um limite da série de Fourier. Certo? Tem que ser uma função periódica. Tá? O que é uma função periódica? Se repete de tempos em tempos. É um exemplo aí, ó, função periódica. Certo? O período, né, é justamente o intervalo em que ela se repete. Certo? Nesse caso, um T0. Legal? Tem algumas coisas importantes, a gente inclusive usa isso em série de Fourier. Né? Se você vai fazer a integral de um sinal, né, no período, né, não importa onde você começa a integrar, que a integral é a mesma. Como assim? Vou pegar o exemplo aqui de antes. Ó. Se eu for fazer uma integral desse sinal aqui, no período, ou seja, em T0, eu posso começar a integrar nesse ponto e terminar nesse ponto. Né? Bonitinho, né? Porque meio que o sinal está ali, não é? Mas se eu começar aqui e for até T0, né? Pegar aqui e vir até T0, digamos assim, que é onde meio que se repete o sinal, a integral vai ser a mesma. Concordam comigo? Então, eu posso fazer uma integral começando em A e terminando em A mais T0, ou eu posso começando em B, que nesse caso esse B vai ser quanto? 0, e terminar em B mais T0, que nesse caso vai ser o quê? O próprio T0. Entenderam o que eu estou falando? Não importa onde você começa a integrar. E é fácil entender isso, né? Porque ela se repete. Então, tanto faz você deslocar para cá ou para lá, e não vai dar diferença nenhuma. Entenderam isso que eu acabei de falar? É importante na hora de fazer algumas integrais lá na série de Fourier. Tá ok? Legal. Eu não falei aqui sinal causal e sinal não causal. Deixa eu ver se ele vai falar sobre isso. Não. Mas o sinal causal, a gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando de sistemas. Mas o que é um sinal causal? Na verdade, um sinal causal é um sinal que começa em t igual a 0. Ele não existe no passado. E um sinal não causal, como o nome já fala, ele pode começar para t menor do que 0. A maioria dos sinais que a gente vai utilizar, os sinais que a gente usa na maioria dos nossos experimentos, são causais. Mas tem sinal que já está lá acontecendo o tempo todo para t igual a menos infinito. Digamos, ele está sempre ali. Tá? Mas na maioria das vezes a gente vai trabalhar com sinais causais. Legal. Sinais de energia e de potência, como o nome já diz, né, tem a ver com o cálculo. Se eu consigo calcular, se a energia de um sinal é finita, isso normalmente não peço nunca. Mas se a energia do sinal é finita, ele é um sinal de energia. Só que a gente viu que para a energia do sinal ser finita, você já não deve estar lembrado disso, ele tem que tender a 0, né, nos dois lados. Né, porque senão a integral dele não vai tender a 0 nunca. Desculpe, a integral dele não vai ser finita nunca. A integral, na verdade, ela não precisa tender a 0, ela só precisa tender a um número fixo, certo? Se ele não tende a 0 quando t tende a infinito, você está multiplicando uma coisa que não tende a 0 pelo infinito, vai dar infinito. Então não é limitado, né? A integral não é limitada, tá? Então esse sinal são sinais de energia, sinal de potência é um sinal que tem potência finita, tá? Isso é só para as coisas. Sinal determinístico e
aleatório. Não usamos aqui nesse nosso curso de sinais e sistemas, mas usamos num curso de comunicações digitais lá no 5º ano, e mesmo assim a gente não tem como... A gente deveria ter uma disciplina, quer dizer, deveria ter, não. Essa disciplina não é dada na maioria das universidades que eu conheço, mas deveria ter para trabalhar com comunicações com detalhe mesmo, vocês deveriam aprender um negócio chamado sistemas estocásticos. É uma disciplina que fala sobre a probabilidade de uma maneira mais detalhada que vocês estão acostumados. Porque o que vocês sabem de probabilidade? O que vocês viram lá no ensino médio, talvez alguma coisa na graduação, basicamente vocês trabalharam o tempo todo com probabilidade como sendo números finitos. Então, tipo, não era uma função. Exemplo, joga um dado. Qual é a probabilidade de tirar 1 no dado? Dado, supondo um dado, né, de 6 faces, né? Depende do dado. Depende do dado. Quem joga aí RPG, não sei o que, sabe que tem dado que tem 20 faces, etc e tal. Mas você pegar lá, por exemplo, um dado normal, um dado padrão de 6 faces, qual é a probabilidade de tirar 1? Quantas vezes 1 pode ocorrer? 1. Quantas são as possibilidades de ocorrer num dado de 6 faces? 6. Qual é a probabilidade? 1/6. Certo? Isso é um valor de probabilidade fixo. Quando a gente fala em sinal aleatório, tem a ver o quê? Tem a ver com um sinal que você não sabe se ele vai acontecer. É um sinal aleatório, né? Depende da sorte, digamos assim, né? O sinal determinístico é aquele que você conhece, né? Você consegue trabalhar de maneira fixa com aquele sinal. Então, por exemplo, quando a gente fala em sinal aleatório, a gente não conhece o sinal, então a gente fala a probabilidade de ele ocorrer, a gente trabalha com um negócio chamado, eu até brinco, né? O nome é esse mesmo, tá? FDP, né? Parece que o cara está falando um palavrão, mas é função densidade de probabilidade. A gente usa isso lá em comunicações digitais, lá no 5º ano. Na verdade, a gente usa, e muitas coisas eu vou falar assim, aceitem, porque não dá para demonstrar, certo? Ok? Então, isso praticamente é só para vocês conhecerem, né? Se é determinístico, ele é completamente conhecido. Se ele é aleatório, você não conhece sempre ele, tá? Essa é a diferença. Vamos lá. E agora, a gente já vai entrar, né, no finalzinho agora da aula, em alguns modelos úteis de sinais. Notem, o primeiro que a gente vai falar, a gente já falou. Então, eu até vou passar um pouquinho aqui em cima, vou até correr um pouco. Que modelo a gente já falou? É a nossa função, né, o nosso, ou também chamado de sinal degrau unitário, tá? O degrau unitário, a gente já falou sobre ele. Lembra que na última aula a gente foi fazer um exemplo, né, e precisava conhecer ele, né? Ele mandava desenhar o sinal U de T mais 2, menos U de menos T mais 2, sei lá, um sinal assim, já não lembro qual é que era, e depois você ia trabalhar com aquilo ali, certo? Então, esse sinal degrau unitário, tá? Ele é super utilizado, tá? A gente vai usar bastante. Então, muitas vezes, ele é usado até para você determinar. Uma das funções do sinal degrau unitário é você forçar, né, sinais a começarem em t igual a 0. Como assim? Vamos supor que eu tenho um sinal assim. X de t, t. Ele começa em t igual a 0? Não, certo? Ele começa em números negativos, ele tem valores negativos. Se eu multiplico o x de t pelo u de t, o que vai acontecer? O que é multiplicar o sinal, pessoal? Isso é importante vocês saberem. Multiplicar o sinal é pegar todos os tempos e multiplicar. Olha o degrau unitário aqui. Quanto é que ele vale para tempos negativos? Ele vale quanto para tempos negativos? 0. Se eu multiplicar por esse cara que está aqui, certo? O que vai acontecer? Toda essa parte, né, que é negativa, nessa parte negativa do sinal, ela zera. Ok? Ela zera. Sinal unitário é a maneira de você, por exemplo, transformar um sinal que
não começa em zero, fazer ele começar em zero. Ah, mas você está jogando parte do sinal fora. Tudo bem, né? Tudo bem. Às vezes eu preciso fazer isso, tá? Não interessa, então aquilo não me interessa. Notem que daqui em diante, ó, tentei repetir aqui o sinal, que nem consegue sempre repetir. Mas daqui em diante ele é igualzinho ao que ele era, certo? Ok? Então é muito importante, a gente usa demais, por exemplo, uma das formas de simular uma chave é um degrau unitário, né? A chave que você muda no tempo t igual a zero, a gente vai usar em circuitos pra caramba, né? A chave mudou de A para B, como se você tivesse uma fonte lá, né, que não estava sendo utilizada, de repente você fez ela ser utilizada. É como se uma das maneiras de determinar, uma das formas é colocar chave, vocês vão ver, e tem às vezes alguns problemas que a gente utiliza, que ele nem coloca a chave, ele bota lá que a tensão, aquela fonte, ela vale 2 volts vezes U de T. Isso quer dizer o seguinte, que aquela fonte, ela não existe para T negativo, ou seja, se ela vale 2 volts vezes U de T, como U de T para T negativo não existe, vale zero, ela vale zero também. 2 volts ela vai aparecer quando acontece o quê? Quando você tem o T positivo, quando T é maior do que zero. Uma das maneiras é fazer o quê? É fazer isso, escrever lá, V de T igual a 2U de T. É uma maneira de você descrever essa fonte. Outra maneira de você descrever é colocar uma chave. Ó. Antes, uma coisa mais ou menos assim. Você pode fazer um circuito assim. V de T é igual a 2U de T. Só para exemplificar. Ou você pode fazer isso. Ó. Uma coisa assim. Ó. Só que eu fiz errado aqui. Aqui está errado. É como se uma chave aqui, ó. Certo? Então a chave está aberta, digamos assim, se eu botar aqui assim. A chave está aberta para ter o quê? Para ter menor do que zero. Esquece essa parte aqui, pessoal. Isso aqui não é nada. Tá? Tá aqui a chave, né? Ela está aberta para ter menor do que zero. Quando chega, aí o pessoal normalmente os livros colocam assim, ó, T igual a zero. Quando você coloca T igual a zero, o que está acontecendo? Ele pluga a fonte dentro do circuito. Uma das maneiras é fazer esse desenho de baixo. Outra maneira é você escrever o desenho igualzinho em cima. Não tem nada, certo? Bem interessante dessa forma. Legal? Ok? Até que você poderia até deixar aqui a parte, poderia até deixar aqui embaixo, não atrapalharia a luz. Tá? Essa parte. Tá. Mas entenderam essa diferença do U de T? Legal. Então, ó, o que é o U de T? Nesse caso, a gente define. Ele vale 1 para T igual a zero, maior ou igual a zero, e vale 0 para T menor do que zero. Oi, o que você perguntou? Não, no primeiro exemplo lá, o 2 é 2 U de T. Esse 2 seria tensão. 2 é tensão, exatamente. 2 U de T, 2 U de T volts. Certo? Volts. Igualzinho embaixo. Só que embaixo eu estou usando o quê? Uma chave. Em cima eu estou usando um desenho sem a chave. Vocês vão encontrar isso. Então é bom vocês já se acostumando com esse tipo de... Isso quer dizer o seguinte, que aquela fonte só é ligada depois de tempo positivo. Tá? Legal. Então, ó. A função degrau unitário também é muito útil para especificar uma função com diferentes descrições matemáticas em diferentes intervalos. Porra, o que é isso que esse cara acabou de falar aí? Não entendi nada. Lembra que a gente descreveu uma função pelos intervalos? Como foi isso? Vamos pegar essa função que está aqui desenhada. Vamos descrever ela matematicamente. Como assim? A gente já fez isso, tá? Ela vale 0 quando t está entre... Beleza. A turma está sabendo. A turma falou, quando t está entre menos infinito e 1,5. Ela vale quanto?
Agora, o segundo intervalo, 2. Quando esse cara está entre... aqui eu botei menos, desculpa. Aqui é menos 1,5. Entre menos 1,5 e 0. Não é isso? Legal. O que mais? Ela vale 2 elevado a menos t. Ih, rapaz. Menos t. Não é isso? Quando t está entre 0 e vale 0 para t maior do que 3, não é isso? E menor do que infinito. Legal? Não precisa colocar menor do que infinito e maior do que menos infinito ali, isso aí você pode até tirar. Todo mundo lembra disso. Agora, eu vou definir, vou até pegar esse de baixo aqui também, vai me ajudar. Tá? Quanto é que é essa função aqui? Ela vale 0 para t menor do que 2. Ela vale 1 para t entre 2 e 4. Ela vale 0 para... Tá fácil. Tranquilo. Olha só. Porém, eu não sei se vocês lembram, isso aqui é um pulso retangular. Não sei se vocês lembram disso. É um pulso retangular de altura 1. Como é que a gente representa isso? Eu não sei se vocês lembram que o pulso retangular, eu sempre escrevo, lembra? Que isso aqui, a gente chama isso aqui de T1 e chama isso aqui de T2. Certo? E eu falei que isso aqui era o quê? Era o pulso retangular que começa em T1 e termina em T2 e tem altura 1, a gente escreve assim, ó. Chamar de P de T. Chamar isso aqui de P de T. Vai ficar U de T menos T1, certo? Menos U de T menos T2. Certo? Não é isso que a gente viu? Tá fácil ter aula com esses mosquitinhos aqui, não tá? Putz grilo, hein? Legal, só que T1 vale quanto? Nesse exemplo. 2. T2 vale quanto? 4. Então isso aqui é o quê? U de T menos 2 menos U de T menos 4. Legal? Entenderam? Cara, agora, preste atenção. Eu vou usar o pulso retangular para poder representar uma função sem ter que ficar escrevendo de menos infinito, t menor ou igual a menos 1, né? De menos 1,5, t maior ou igual a menos 1,5, menor ou igual a 0. Isso aqui é um saco ficar fazendo isso, né? Você vai ficar colocando os intervalos. Como assim você vai fazer isso? Bom, é muito simples. A gente vai pegar a função, deixa eu ver se está aqui, beleza. Vamos pegar esse exemplo aqui, que está mais fácil. Né? Como é que a gente descreveria matematicamente esse exemplo? Notem que vocês têm uma dificuldade nisso. Com certeza. Tá? Com certeza. Por quê? Porque vocês têm que lembrar um pouco de álgebra linear. Mas como é que a gente escreveria matematicamente esse desenho aqui? Vale quanto? Vou botar nesse lado aqui. X de t vale quanto? 0. Certo? 0. Para o quê? T menor do que 0. Vale isso aqui. O que é isso aqui? Isso é uma reta que passa pela origem. Certo? Se ela passa pela origem, ela não tem coeficiente linear lá, entendeu? Então ela é um t alguma coisa. Ou é um 2t, ou um 3t, ou um menos 2t, etc e tal. Como é assim, né? E não assim, para baixo, é um positivo. Basta saber qual é o coeficiente. Ela passa em 2, 2. Quanto é que é essa reta? T.
Certo? Ok? É um t. Ok? Legal. Então a gente pode dizer o seguinte, que isso aqui vale quanto? T, quando você está entre 0 e 2. Certo? Sim? Estou escrevendo. A gente já viu isso. Agora tem que ver quanto é que vale essa outra reta aqui. Né? O coeficiente angular, ó, atenção, aqui é 2 e aqui é 1. Certo? Não é isso? Então o coeficiente angular é o quê? É 2. Positivo ou negativo? Negativo, está para baixo. Então eu sei que essa reta é menos 2t. Eu tenho que saber onde ela corta o eixo lá em cima, não é? Não é? Então olha só. Isso aqui vale quanto? 2, não é? Então preste atenção. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 3, onde ela vai cortar lá em cima? Semelhança de triângulos, lembram disso? É o quê? 6. Então isso aqui é uma reta que vale 2. Se eu boto só esse exemplo na prova, ninguém faz a segunda parte. Né? O cara não vai escrever o menos 2t mais 6, vai colocar menos 2t mais 3, né? Mas beleza, vamos lá. Então qual é a reta? Menos 2t mais 6 para t maior ou igual a 2. Concordam comigo? Beleza. Essa é uma forma de fazer. Não é? Ok. Vocês concordam que esse sinal... ainda tem mais um valor aqui, né? 0. Desculpa, eu botei aqui entre 2 e 3, né? E tem um valor 0 para t maior ou igual a 3. Tá bom? Beleza. Ok? Agora vocês concordam comigo o seguinte, que esse sinal, ele tem 4 partes, digamos assim, que a gente descreveu. 2 são 0, esquece essas. Certo? Como assim esquece essas? Não, ele não existe naqueles valores. Ele vale 0, desculpa. Ele existe, mas vale 0. E aí? Tem mais 2 partes. Ok? Tem mais 2 partes. Tá? Olha só. O que eu vou fazer agora é tentar descrever essas 2 partes do sinal sem usar os meus intervalos de tempo. Vê se vocês concordam comigo que eu posso escrever assim, ó. X de t igual a t que multiplica u de t menos u de t menos 2. Vê se vocês entenderam o que eu acabei de escrever ali. Quem é t? T não é isso? Opa! Agora é. Certo? T não é isso? Se eu pegar esse cara e multiplicar por isso aqui, ó. O que vai acontecer? Vai ficar só esse pedaço aqui, ó. Só esse triângulo. Concordam comigo? Só aquela parte que está ali. Só a parte do T. O resto vai ficar quanto? 0. 0. Não é isso? Mas peraí, está faltando outra parte. Sim, eu coloquei um mais ali. Estão vendo que eu coloquei um mais? Aqui, ó. Qual é a outra parte? Me diz. Qual é a outra parte do sinal? Vamos lá. Vamos? Fala. Opa. Menos 2t mais 6. Opa. Que multiplica quem? Isso aqui é menos 2t mais 6. Multiplica u de t menos 2 menos u de t menos 3. Pronto. Preciso escrever mais alguma coisa para descrever esse sinal? Não, ou seja, eu descrevi esse sinal novamente usando a função u de t. Concordam comigo?
é muito útil para a gente poder descrever o sinal sem ter que escrever os intervalos de tempo onde ele existe. Tá? Praticamente impossível trabalhar aqui com esses mosquitos, né? Ok? Entenderam isso? Muito importante. Como é que a gente descreveria o sinal anterior, pessoal? Me diz aí. Vamos escrever esse cara anterior aqui. Vamos lá. Quem é esse cara? Chamar ele de x de t. Ele é x de t. Descreve ele aí. Qual é a primeira parte dele que interessa? Porque o zero não interessa. De menos 1,5 até... Quanto é que ele vale aí? Ele vale 2. Então como é que a gente escreve ele? Fala. 2 e multiplica quem? O de t mais 1,5. Não, mas é menos, é. É menos 1,5. Então é mais 1,5 menos o de t. Porque é o de t menos 0. O de t. Acabou? Não. Soma quanto? 2 elevado a... Que multiplica quem? Multiplica. O de t menos... Beleza. Perfeito. Ok? Muito útil. Muito útil. Certo? Porque a gente não precisa mais ficar descrevendo em pedaços. Já está ali usando a função U de t. Certo? A gente precisa disso. Na verdade, tem vários exemplos que a gente poderia até usar isso dessa forma. Né? Mas é que é tanta... A gente, por exemplo, pode fazer deslocamentos fazendo isso aqui. Oi? Vamos lá. Quais são as partes que compõem esse sinal x de t aqui? Uma parte 0, outra parte 0. Essa não interessa. Certo? Mas tem essa parte aqui. Opa, desculpe. Essa parte aqui. Concorda comigo? E essa outra parte aqui. Ok? Essa parte aqui é o valor do sinal esse. Na verdade, quem é? Ele é um pulso retangular. Só que em vez de ter altura 1, ele tem altura o quê? 2. Então o valor aqui, ó. 2. E qual é o pulso retangular? Onde ele começa? Ele começa em... Lembra? É T menos T1 e T menos T2. O T1 aqui vai ser menos meio. Menos 1,5. Então vai ser U de T menos 1,5, que é U de T mais 1,5. Certo? E menos U de T. Essa é a primeira parte do sinal. O sinal acabou? Não, ele continua. Qual é a segunda parte? É isso aqui. Quanto é que ele vale? 2e elevado a menos t sobre 2. Como é que você sabe isso? Ele está me dizendo aqui. Eu acredito nele, né? Ele está me dizendo que vale isso. Então é 2e elevado a menos t sobre 2. Certo? Vezes o lugar que ele existe. Né? Vezes o pulso retangular onde ele está. Entendeu agora? Vezes o quê? U de t menos U de t menos 3, que é onde ele termina. Certo? Na verdade tem mais 0. Aí tem, na verdade, mais 0 vezes o lado direito, mais 0 vezes o lado esquerdo. Certo? Que a gente não vai trabalhar. Ficou entendido? Legal? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Tem que parar no pulso, no degrau unitário. Degrau unitário é fácil. Assim, como assim? Ele não é tão complicado. A gente entende ele de maneira mais simples. O impulso unitário que a gente vai ver na aula que vem, ele já é mais complicado, porque você não consegue imaginar ele fisicamente. A única maneira de você imaginar... Uma maneira de imaginar um impulso unitário, uma coisa que simula um impulso unitário, seria, por exemplo, você pegar e medir a tensão num fio e, de repente, cair um raio nesse fio. Né? O que vai acontecer? A tensão, né, no fio, quando cair o raio demora milésimos de segundo, né? Mas em milésimos de segundo, o valor da tensão, ele tende a infinito. E basicamente o que o impulso unitário é isso, é um sinal que ele vale o tempo todo 0 e chega num ponto que ele tende a infinito, tá? Ele tende a infinito. Na verdade, uma coisa que é legal a gente ver é isso aqui, ó. Olha só o degrau unitário. Agora vamos lá no cálculo. Vamos derivar o degrau unitário. Quanto é que é a derivada até chegar em 0? É 0.
né? Não vale nada, certo? E em zero, quanto é que vale a derivada desse sinal? Não é a tangente do ângulo? Não é? Quanto é que é o ângulo ali de 0 até 1? Quanto é que é a tangente de 90? Infinito. Certo? Então, na hora que você está derivando, você tem 0, 0, 0, 0, 0, pum, infinito. E depois, para t maior do que 0, quanto é que vale o sinal? Vale 1. Qual é a derivada de uma constante? 0. Então, na verdade, vocês vão ver, calma que não é tão simples assim. A gente vai demonstrar que a derivada do degrau é o impulso. Mas primeiro a gente vai explicar o impulso, tá? Quarta-feira.